Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a Iana e eu estou apresentando o MacCast. E hoje a nossa entrevistada é a nossa professora do Jardim Noronha, nossa professora Joana. Bom dia. Bom dia. Como a senhora está? Como está se sentindo sendo a segunda entrevistada no nosso MacCast? Eu estou muito feliz. Quero parabenizar a turma 1904, aos professores, a professora Gabriele, o professor Alain, né, por esse projeto maravilhoso. Eu acho fundamental os alunos criarem, produzirem, mostrarem o seu talento. Sim. Eu tenho algumas perguntas para você. Eu queria saber a sua opinião sobre eles. A gente pode começar? Sim, claro. Primeiro, eu queria que você desse uma palhinha para a gente sobre o que é o letramento racial. Então, para a gente falar de letramento racial, a gente primeiro tem que entender o que é o racismo, né? A maioria das pessoas olham para mim e falam: você não é uma mulher negra, né? Mas eu sou uma mulher negra de pele clara, né? Então, o que é o racismo? Então, o racismo é um elemento que ele está presente nas sociedades multirraciais como a nossa, que passaram por um processo de escravismo. Né? Então, assim, o racismo é um elemento de poder, onde um pequeno grupo, esse grupo, ele mantém o funcionamento da sociedade de forma que aquele grupo se mantenha com privilégios. Né? Então, esse grupo se mantém privilegiado. No caso do Brasil, a gente sabe que o grupo privilegiado, os grupos que estão no poder, se a gente olhar para o Congresso Nacional, se a gente olhar para uma formatura de médicos, de advogados, para uma formatura de juízes, qual é a cor da pele primordial que vai estar lá? Não vai ser a nossa. Né? Então, a gente tem um grupo que sustenta esses elementos de poder para manter aquele grupo lá no poder. Então, o racismo é isso, esse elemento que mantém privilégios para um determinado grupo. Né? E no Brasil, a gente não basta ser contra o racismo, a gente tem que ser antirracista, né? Se a gente quer mudar essa estrutura de sociedade que nós temos aí. Então, assim, o letramento racial, então, é um projeto educativo que age, é um projeto educativo antirracista, que faz com que a sociedade brasileira reconheça que o racismo no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, as nossas atitudes racistas cotidianas. E aí a gente reconheça isso e enxergue que é uma ação racista e tome atitude antirracista no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Né? Como a questão, né, para as pessoas negras, o meu cabelo está curtinho, mas o meu cabelo, quando cresce, ele é crespo, ele é ondulado, e a questão do cabelo, né, assim, é uma questão séria no Brasil, né, você brincar, você zombar do cabelo do outro, né, então, assim, aí a gente vai entender que fazer piadas sobre o cabelo, ou outros tipos, porque o racismo, ele torna esses comportamentos naturais. Então, como a gente vive numa sociedade excludente, racista, que um determinado grupo se mantém no poder com privilégios, então, assim, é natural, parece natural essa estrutura de sociedade, essas falas racistas, esses comportamentos racistas, mas não é natural, é uma construção social, né? E que a gente, assim como ele foi construído socialmente, ele pode ser desconstruído socialmente. Então, vai ser a ação de cada um de nós, né? Então, se você tem esse conjunto de atitudes na sociedade, na escola, nas instituições, né? Que privilegiam esse letramento racial, e quando eu estou falando de racismo, eu não estou me referindo apenas a nós negros, eu estou falando também dos povos indígenas, dos indígenas, né? Então, os negros e pardos no Brasil somam mais de 50% da população brasileira, né? E assim, então nós, os negros e os povos indígenas, estão lá,
nesse lugar. Sim. Separado, né? Então, assim, o que é o letramento racial? Então, é essa ação educativa para que todos percebam que, sim, nós vivemos numa sociedade estruturalmente racista e que a gente precisa combater isso, ter consciência disso e combater isso. Vamos combater. Quais são os fundamentos principais do letramento racial? O letramento racial por exemplo, eu cheguei na universidade tardiamente e eu não tinha letramento racial, né? Então, assim, eu não me entendia como uma mulher negra. E só depois, né, porque o que acontece? Ser negro no Brasil traz uma ferida, um trauma social muito grande. Então, assim, quem é que quer se associar a esse trauma? Né? Então, se o letramento racial passa por você olhar que a nossa história, a história oficial, conta um lado da história. E a gente está aqui para mostrar outro lado da história, as nossas as personalidades representativas, né, dos nossos ancestrais afro-indígenas e que estão aí para mudar isso. Então, reconhecer esse negro, reconhecer que a nossa sociedade é majoritariamente negra, reconhecer que a gente, oficialmente, a gente tem um lado da história, agora isso está mudando, porque os livros didáticos estão trazendo, né, outras versões, não apenas a versão do colonizador, mas também a versão, né, dos povos indígenas, dos povos afro-brasileiros. Né? Então, isso já está mudando. Né? E, por exemplo, um movimento como esse que vocês estão fazendo aqui, né, que a Turma 1904 está fazendo, é fundamental. Esse é um fundamento do letramento racial. É você trazer isso à tona. Né? É você traduzir isso para o restante da escola, da sociedade. As pessoas, normalmente, que sofrem racismo, elas acabam ignorando o racismo. Elas não notam. Em quais situações isso acaba acontecendo, geralmente? Não é que elas não notem, né? Assim, tá aí, tá presente. A gente quando você observa a nossa sociedade, né, como ela é estruturalmente desigual, então a gente tem piadas, a gente tem talk shows que fazem graça com isso, né? A gente tem a fala cotidiana, porque a gente aprendeu isso, né? Então, é fundamental que a educação, ela traga essa questão à tona, né? Ela traga essa questão à tona para a gente se reconhecer. E reconhecer não só um lado da história, não só o sofrimento, mas toda a potência que nós temos. Né? Nós temos muitas potências e muitas potencialidades enquanto sujeitos afro-brasileiros, sujeitos indígenas. Né? Nós sabemos que Nilo Peçanha foi o único presidente negro, o primeiro e único que o Brasil teve. Pode me dizer o quão importante isso foi para o racismo estrutural? Então, assim, o que é o racismo estrutural? Né? Essa organização social onde não existe equidade. O que é equidade? É o tratamento igual ou as oportunidades iguais para todas as pessoas. Então, assim, a gente não tem isso na nossa sociedade. Então, a nossa sociedade foi organizada hierarquicamente. Né? Então, ela foi organizada de cima para baixo, estruturalmente, então, racista, desigual. O ex-presidente Nilo Peçanha é um exemplo do apagamento das várias personalidades, dos vários pensadores, dos vários artistas negros brasileiros. Né? Então, assim, assim como Machado de Assis sofreu um branqueamento, um apagamento da sua negritude, né? Nilo Peçanha também sofreu. Então, isso mostra bem para a gente o que é essa sociedade estruturada racialmente. Né? Então, assim, agora que a gente está... Agora não, já tem um bom tempo, desde a da década de 90,
muito antes da década de 90, que a gente vem trazendo à tona, conversando, popularizando essas questões raciais no Brasil, né? Porque até então ficava estritamente na academia ou no movimento negro. Agora não, agora a sociedade como um todo já está discutindo isso, assim como vocês estão fazendo aqui agora, né? Então, o Nilo Peçanha é um exemplo desse apagamento. Nós temos, por exemplo, Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez é uma das maiores intelectuais desse país. Quase ninguém sabe quem é. Então, a gente tem uma série de apagamentos e Nilo Peçanha foi mais um. Normalmente, as pessoas acham que o racismo é um problema muito antigo, né? Não é um problema tão antigo, é um problema muito mais recente. É muito recente e ainda é muito comum. Você concorda? Então, o racismo na nossa sociedade aqui brasileira, ele vai se formar com a chegada dos colonizadores, com a estrutura que vai se formar a partir da colonização. Então, né? Então, a gente tem mais de 500 anos dessa estrutura social, né? Só que ele é tão forte que chega até nossos dias. Então, assim, vocês, jovens, podem pensar que é uma coisa atual, mas é uma coisa que vem do processo histórico do nosso país. Então, no Brasil, a gente tem mais de 500 anos desse racismo estrutural, institucional. Quando você pensa, instituição, por exemplo, os hospitais. Na maioria das vezes, quem são os dirigentes dos hospitais brasileiros? São médicos negros ou são médicos brancos? Então, você tem a instituição, né? Aí isso se aplica na educação, na escola, nos hospitais, em todas as instituições. Por quê? Porque o racismo está estruturado dessa forma. É como se como se negros, pardos, indígenas tivessem apenas um espaço na sociedade, né? E a gente está lutando por isso, o movimento negro vem batalhando por isso há bastante tempo, né, que a gente tem lutado. É o processo, por exemplo, do fim da escravidão. Não foi uma doação de alguém. O fim da escravidão foi fruto da luta dos escravizados, né, e de outra parte da sociedade. Porque, assim, a gente pensa, a maioria das pessoas pensam que a questão do racismo é uma questão do negro. Não, é uma questão de toda a sociedade brasileira, né? Se a gente quiser desconstruir isso, toda a sociedade tem que entender isso, né? Para a gente alterar essa situação. A senhora falou sobre a equidade, né? Você podia dizer como a gente pode botar isso em prática ou questionar os erros delas na sociedade? Então, por exemplo, as cotas raciais nas universidades foi uma ação buscando a equidade, né? Porque então era muito difícil a classe trabalhadora negra, parda, indígena chegar à universidade. Então, a partir das cotas raciais, você busca essa equidade, e a partir do momento que a gente tem uma grande leva de jovens nas universidades, você tem a ampliação do questionamento sobre essa estrutura racista social, né? Então, assim, esse movimento agora que está ampliado, ele também tem fruto ali, né, no processo das cotas, né? Então, as cotas é um exemplo, né, que a gente tem concreto no Brasil e que vem buscando a equidade, né? Nós temos os povos indígenas, por exemplo. Nós temos uma ministra, a Sônia Guajajara, uma ministra dos povos indígenas, né, pela luta dos povos indígenas. A gente tem o doutor Silvio de Almeida como ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, né? É um professor, ele é um doutor, professor, advogado, né, e jurista. E aí a gente tem todos esses avanços em busca dessa equidade. O que a gente luta em busca disso? O que é essa equidade? As oportunidades iguais para todos
toda a sociedade brasileira e não apenas para um pequeno grupo, como a gente observa. Mas você acha que as oportunidades são bem distribuídas no nosso país? Não, elas são assimétricas. Um pequeno grupo tem acesso, né, a esses direitos básicos. Mas o que é o que a gente tem feito, né, o movimento negro e boa parte da sociedade, negros, indígenas e não negros e não indígenas, tem feito, é justamente lutar para que a gente consiga ampliar e chegar a esse ideal de equidade, né? Mas as oportunidades são absurdamente desiguais. Sim. A senhora mesmo disse que o racismo não é só com pessoas negras, é com outros grupos, outros tipos, outras raças. Você acha que como funciona o racismo com minorias ou com pessoas minorizadas? Então, a minoria, né, as minorias, são aquele grupo que estão fora do sistema de poder. Né? Isso que são. Nós somos mais de 55% da população brasileira, mas a gente é taxada de minoria. Né? Por que é taxada de minoria? Né? É porque a gente está fora desse sistema. Né? Então, ser minoria é isso. É quando você está fora do sistema de poder. Né? Por exemplo, se você tem uma ministra que defende os povos indígenas, por exemplo, há maior possibilidade de que os povos indígenas tenham as suas questões olhadas, escutadas, né? Porque tem alguém no poder representando esse grupo, né? Então, assim, nós somos minoria porque nós estamos fora desse grupo de poder. Às vezes a minoria nem é uma minoria, elas são só pessoas minorizadas. A minoria no sentido de não ter acesso ao poder político, econômico, social, ideológico, né? Que ela está ali, né? São vários níveis do poder. E aí as minorias, elas acessam, mas acessam pouco, né? A gente acessa, mas acessa pouco, né? E daí minoria. Sim. Bom, muito obrigada. Foi tudo por hoje. Eu agradeço muito a sua participação. Nós, parabéns mais uma vez para vocês. Muito obrigada. Tudo por hoje e obrigado por assistir.